Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo informativo Zoe. Perguntas que são feitas para ser esclarecidas segundo a luz da palavra. Hoje a pergunta foi: o que é uma perícope? Roda aí para a gente poder começar a explicar o que é uma perícope. Uma perícope, irmãos, é um texto que foi colado dentro do Evangelho em posições, a qual entre o assunto daquela perícope, ou seja, o início daquele assunto, vai até um certo ponto e ali o assunto muda. Então a distância que tem entre o ponto do assunto até a mudança do assunto, o nome disso é uma perícope. E é interessante saber isso, por quê? Porque tem textos que a pessoa emenda um no outro, como que o assunto estivesse continuando e às vezes o assunto já mudou. Entende? Então vamos entender um texto para que a gente possa compreender uma perícope. Lucas, capítulo número 15, ali Jesus começa a falar para dois públicos. Ele fala para republicanos e ele fala para pecadores, um grupo, e depois ele fala para judeus e ele fala para escriba, que se escandalizam porque Jesus andava com os pecadores. E aí você tem que entender que a Bíblia não tinha capítulo, a Bíblia não tinha versículo, a Bíblia não tinha nenhum tipo de título. Então quando você começa a ver ali, você vai ver uma série de palavras dizendo a respeito de parábolas, dando a entender um determinado assunto. Então esse assunto começa no capítulo 15, verso 1, e ele só vai terminar no capítulo 17, verso 10. Lá no capítulo 17, verso 10, toda a instrução que Deus, por meio de Jesus Cristo ali, vai falar até terminar a perícope no capítulo 17, verso 10. Então se você começar a ler lá, você vai começar a ver no verso 1 o assunto para dois públicos: pecadores, grave isso, pecadores republicanos, e o outro grupo, escribas e fariseus. Então são dois públicos. Agora, quando Jesus começa a falar, ele dá aquela parábola das 100 ovelhas, a qual uma das ovelhas é desgarrada, ele deixa 99 e vai atrás da perdida. Ali a ideia é de totalidade, 100 ovelhas. Se perde uma de 100 ovelhas, ele vai atrás da perdida. Então ele estava dizendo de um grupo fechado, de uma manada fechada. Então quer dizer que havia 100, e esse número 100 para o número de ovelhas era um número fechado, de totalidade. Por que você tem que perceber isso na leitura? Por causa do assunto seguinte. Depois que ele fala de totalidade, ele pega um outro assunto da dracma perdida. Perdida aonde, queridos? Perdido dentro de casa. Uma ovelha perdida fora, uma ovelha perdida dentro. Ou seja, a ideia é de que aquele que saiu das 100 ovelhas foi ser buscada pelo próprio pastor. Já dentro da casa, aquela mulher diligente perde uma dracma, que significa herança, que significa, dentro de um contexto ali, algo valioso. Lembrando que no final da parábola das ovelhas, ele diz: há mais festa no céu por um pecador que se arrepende. Na dracma, a mesma coisa. Se você vê, o assunto não para, o assunto se emenda, porque tem um título que separa, a perícope não mudou, o assunto não mudou, continua sendo o mesmo assunto. E vendo esse assunto seguir, você vai observar que ele termina dizendo que ela acha, e ela se alegra, e ela chama todo mundo para se alegrar com ela, e ele torna a repetir: há mais festa no céu a um pecador que se arrepende. E aí ele começa agora uma nova parábola, mas o assunto não muda. Ele continua falando para o mesmo público, mesma visão, dois povos diferentes, judeus que não aceitam pecadores e pecadores que são recriminados por causa dessa visão judaica. Então percebe isso. Então ali o título é sugestivo do filho pródigo. Então a ideia de filho pródigo ali só está na cabeça de quem colocou o título, ou seja, o que transliterou a Bíblia para a nossa linguagem. Então, na verdade, esse título sugestivo dá uma ideia de que o assunto pode ter mudado, mas não mudou, o assunto continua sendo o mesmo. Só que agora Jesus começa a falar para os dois públicos. Ele fala de um filho que fica em casa e outro filho que sai de casa. Um que é obediente e o outro que é pecador.
Entende isso? Então, quando esse filho vai para o mundo, ele leva a sua herança. O filho mais velho também tinha o direito de pedir a herança e ir junto. No entanto, ele não faz isso, ele fica dentro de casa. Então, quando o filho sai, o pai fica à espera de um momento a qual ele vai voltar. Você vai ver e perceber isso ao longo do texto, que o pai está à porta esperando, mas o pai deixa com que aquele filho viva dentro de uma ideia de livre-arbítrio. E aí ele vai, e aí ele passa tudo, gasta tudo. Você conhece bem a história. Quando ele volta, tem um encontro, e aí há um diálogo daquele filho perdido que foi achado. E o que estava dentro de casa recrimina, dizendo: pai, eu não estou contigo desde o início, não te obedeci, não me deste nem um cabritinho, dando a ideia de que quem estava dentro de casa estava tanto em rebeldia, no sentido de que o coração não aceitava a volta do pecador. Então a ideia ali, que por meio de Jesus Cristo, o que ele queria estabelecer, é que haveria que ter uma aceitação entre os judeus e os pecadores, porque haveria uma conversão e haveria uma unidade. Mas você já conhece a história, eles não aceitaram isso, a qual acabaram crucificando o Rei da Glória. Mas quando a perícope vai terminar, ela vai terminar lá no capítulo 17 de Lucas, no verso 10, quando ele termina ali, o assunto todo daquele momento, pode ter passado algumas horas, talvez 2, 3, 4, 5 horas com Jesus Cristo dando ensinamento, mas quando chega no verso 10 do capítulo 17, a perícope termina, o assunto muda, e agora nós começamos uma outra conversa, uma outra história, uma outra revelação. Aleluia! Irmãos, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação e descobrir que nunca existiu um filho pródigo. É uma nova revelação, né? Então o assunto real ali era para mostrar para os judeus em que eles tinham todo o direito para pregar o evangelho e conquistar os pecadores. No entanto, eles rejeitaram, e aí o próprio Jesus, por meio de Pedro, fundou a igreja. Era um mistério que estava oculto, que no Velho Testamento não foi nunca anunciado, a não ser por meio de Jesus Cristo, a igreja. Então nós estamos na era da igreja, na dispensação da graça. Então aquilo que era proposto para que os judeus fizessem, hoje quem faz o evangelho crescer no mundo é a igreja. Amém, irmãos? Temos aí uma série de assuntos para ser tratado e queria que você ficasse conectado comigo. Olha, eu quero te convidar a fazer uma visita à nossa igreja. Estamos aqui na rua Rio São Francisco, 160, Bairro Novo Riacho, em Contagem. Entre em contato conosco no nosso e-mail cristosalva2015@gmail. Queridos, hoje nós vamos fazer aqui tudo dentro de uma edição. E eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar lindo. Nós vamos editar, vai dar tudo certo. E como eu disse, nós começamos simples, mas o Senhor está fazendo avançar. Então eu espero que você carregue todos os seus problemas debaixo dos teus pés, porque foi exatamente isso que Jesus disse. Que todos os problemas estavam debaixo dos pés da igreja. Você nasceu para vencer, você nasceu para brilhar. Eu estou dizendo que é Bíblia para dentro, problema para fora. Quanto mais você se alimentar da Bíblia, mais fé, mais crescimento espiritual, mais força para combater o bom combate. Aleluia! Movidos pelo poder do Espírito Santo, e que você possa correr a carreira que lhe foi proposta e que você venha vencer todos os obstáculos. Eu desejo para você, querido, que todos os sonhos se realizem, todos os desejos do seu coração se realizem, porque a vontade do Pai é realizar o desejo do nosso coração. E o desejo do nosso coração é estabelecer o reino de Deus nessa terra. É fazer com essa palavra chegue a todos os 4 cantos da terra. Estamos aqui junto com você, conectados com mais um canal de bênção. Deus abençoe vocês e que vocês continuem na prática dessa palavra. Amém. Branco tudo, tornou-se limpo o imundo, excluído agora é aceitável. Fortaleceu-se o frágil, imaginável, é o que ainda se reserva pros que creem. Maravilhas e vitórias dignas de um rei, então buscarei. Quantas vitórias eu puder, ele dedicarei. Por teu intermédio é que as obtive, mesmo nos dias de crise, dias infelizes. Trarei o recordo que meu Deus vive e não está morto. Seu espírito habita meu corpo, eu estou nele e ele me por isso eu canto. As dores do mundo já posso suportar, as guerras e aflições já posso suportar, pela força que em mim está, já posso suportar, já posso suportar. O maior dos espíritos
posso suportar. Eu sei que as aflições e tribulações que passo aqui jamais vão se comparar com a glória que há de se revelar. As dores do mundo já posso suportar, as guerras e aflições já posso suportar, pela força que em mim está, já posso suportar, já posso suportar. O maior dos espíritos habita em mim. Eu sou a casa de